Um ponto importante é que eu acho que vale bastante a atenção de vocês, tá? Que é o seguinte, a quantidade de açúcar residual que a gente tem em cada espumante, ou a quantidade de açúcar, a doçura que a gente tem em cada espumante. E essa aqui é a lei brasileira, certo? Porque a gente vê nos espumantes, por exemplo, esse aqui é Brut. Tá, mas o que é Brut, né? Brut, quando a gente tem esses termos Brut, Extra Brut, demi-sec, até mesmo doce, é a quantidade de açúcar, a quantidade de doçura que a gente tem no produto. E no Brasil, a regra, né, a lei diz que é o seguinte, espumante nature, e aqui a gente tá, essa numeração que vocês estão vendo aqui, é em gramas de açúcar por litro, ok? Então, nature, a gente está falando de até 3 gramas de açúcar por litro. É um espumante seco, bem seco. E até é um estilo de espumante que está ganhando mercado de forma muito rápida e até um protagonismo muito grande, que são os espumantes nature, os espumantes mais secos que tem, certo? Então até 3 gramas. E assim, para te fazer um espumante com tão pouco açúcar, que é um produto que tem uma acidez maior, para o espumante nature ficar agradável, precisa ser bom, certo? Porque quanto mais açúcar tem, vai deixando o vinho mais intenso, né, mais encorpado, e vai deixando ele mais macio em boca, porque o açúcar deixa o vinho mais macio. Não significa que fique melhor, não é isso, certo? Mas vai deixando um caráter diferente. E eu não estou dizendo que nature é melhor ou é pior que outros estilos. Não, ele só é um estilo muito peculiar, exatamente por ser o mais seco dos espumantes. Depois tem o Extra Brut, que vai de 3,1 a 8 gramas de açúcar. É um espumante seco, mas que já tem um pouco mais de açúcar. Então, e qual é a decisão do produtor aqui? Vai depender muito da uva, da safra, do vinho base, para ele ir decidindo quanto que ele vai ter esse residual de açúcar ou não. Depois o Brut ainda é um espumante seco, mas que é o mais famoso e é o que é mais produzido hoje no mercado. Os espumantes Bruts, eles são a grande maioria do mercado. Ele tem um residual de açúcar que varia bastante, né? Vai de 8 a 15 gramas, mas ainda seco e mais fácil de tomar. Então, por exemplo, a gente fala do espumante nature, que é muito, muito seco, mas para uma pessoa que não está acostumada, por exemplo, com espumante tão seco, com vinhos tão secos, o nature ele acaba sendo um pouco intenso demais, seco demais, né? Acaba sendo a pessoa achando um pouco desagradável no começo. Mas, né, e migrando e chegar no Brut é o queridinho de todo mundo, né? O que se dá bem com todo mundo. Eu tomo espumante Brut, a grande maioria dos espumantes que eu tomo são espumante Brut, certo? Não tenho nenhum problema contra isso, né? Gosto de Extra Brut, posso recomendar fortemente Extra Brut o Pinto Bandeira da Aurora, Extra Brut, é delicioso, maravilhoso, certo? E Nature, vários produtores aí que estão fazendo Nature de altíssima qualidade, né? Principalmente os Surlis hoje acabam sendo espumante Nature. Depois tem o sec, apesar de ser essa expressão sec, ou até pode aparecer a expressão seco, são espumantes que já têm doçura, né? Eles na verdade já são meio secos, então vai de 15 gramas a 20. É menos comum no mercado brasileiro, mas tem. Depois os demi-sec, que são mais comuns, certo? E depois os doces, e a gente tem no Brasil aqui os espumantes doces mais famosos, são os moscatéis. Não precisa ser só moscatel para ser espumante doce, mas os moscatéis são um grande diferencial. E o nosso grande diferencial aqui são os nossos moscatéis com uma acidez que se destaca e ajuda a equilibrar um pouco mais essa doçura. Esse é um diferencial nosso aqui dos nossos espumantes, por isso eles também são tão bons. Eles têm uma acidez um pouco maior, e essa acidez um pouco maior consegue lidar bem e equilibrar bem esse açúcar mais presente.